E aí, beleza? A Grande Muralha da China foi criada com o objetivo de proteger o Império Chinês contra ameaças de invasores. Sabia não? Mas em A Grande Muralha, filme de 2016, ela tinha um objetivo ainda maior, de proteger não só apenas a China, mas toda a Terra de uma invasão alienígena. E essa batalha não será nada fácil, pois essas criaturas devoram tudo que vem pela frente, tornando esse combate quase impossível de sobreviver. Nossa senhora! William e Tovar são mercenários e estão em busca do lendário pó negro, para nós a famosa pólvora, mas estão fugindo junto com um grupo de ladrões de outro grupo de mercenários em algum ponto do norte da China. E mesmo William com suas habilidades do arco estavam sendo perseguidos por esses capangas há dias, que não davam uma trégua. E olha que o William era bom no arco, hein? Acertava sem mirar em cima do cavalo. Mas conseguiram despistá-los por uma noite e Tovar estava com o papo de não ter que carregar muito peso, inclusive um imã que William carregava, que para ele era inútil. Só que foram perseguidos por uma criatura estranha que os atacou, devorando todos os ladrões que estavam viajando com eles. Mas ao atacar o William, ele conseguiu cortar um dos braços da criatura e o derrubou do penhasco. Claro que agora teria mais um peso, pois iria levar o braço para alguém contar que bicho que era. Mas os mercenários estavam na cola. E de manhã, William e Tovar correram em direção da Grande Muralha para ter alguma chance de sobrevivência. Mas ao chegarem lá, foram surpreendidos pelo enorme exército da muralha, que não os deixaram dar mais nenhum passo, pois os arqueiros vermelhos os cercaram com flechas vermelhas. O jeito era se entregar, e como William tinha o braço da criatura, chamou a atenção do general e dos seus comandantes da muralha, que eram extremamente organizados e com um volume de soldados de dar inveja a qualquer exército. E com William e Tovar presos, os oficiais não pareciam muito surpresos com o braço cortado na mesa. Pelo jeito já sabiam o que era, e eles, coloridos desse jeito, mais pareciam os Power Rangers Tempestade Ninja. Então começaram a questionar os dois pela comandante Lin Mai, que falava inglês, e queria saber onde encontraram aquele braço. William disse que cortou e o derrubou a criatura do penhasco. Ainda estavam meio na dúvida se era verdade ou não, mas o braço parecia fresco e o sangue verde da criatura estava na espada. Mas a comandante Lin Mai sabia que eles eram ladrões que com certeza estavam ali por causa do pó negro, e já queria arrancar a cabeça dos dois ali mesmo. Essa comandante, o que tinha de bonita, tinha de brava. Uai. Mas decidiram deixá-los vivos até saberem a verdade. E nisso um alerta foi dado na muralha, pois algo estava vindo, e como não tinham tempo para prendê-los, levaram junto para a muralha, onde, segundo o general, eles estavam se preparando para aquele momento há 50 anos, e nada poderia dar errado. E se não fosse uma batalha, seria um carnaval, pelos tambores, bandeiras e de tão colorido que estava esse exército. E foi aí que vimos a cratera gigante e no fim dela um meteoro que provavelmente de lá vinha o perigo. E no horizonte, milhares de criaturas verdes vindo em direção da muralha, só aumentando ainda mais a preocupação do general, que já ordenou chover bolas de fogo do céu e milhares de flechas, com o objetivo de acertarem os olhos, pois assim matariam elas. E olham que eram criaturas bem feias, hein? Verdes com uma boca enorme e com apenas um olho, e se moviam com grande velocidade. Mas o que impressionava mais era a quantidade de criaturas vindo para a muralha. Olha só. Cê é louco? Os ataques organizados dos arqueiros e as bombas de fogo deu para entender, mas esse lance de pular de bungee jump com lança talvez tenha sido uma péssima ideia. É o tipo de ataque mais perigoso e você pode ser devorado facilmente. Mas fazer o que? Coisa de chinês, né? Ué. E até que apareceu a rainha desses monstros, protegida por outras criaturas ainda mais estranhas e fortes. E se comunicavam através de telepatia ou vibração sonora, algo assim. E era extremamente difícil de matá-la, pois a proteção sobre ela era impossível de quebrar. As criaturas subiram na muralha e outro ocidental que estava junto na muralha soltou William e Tovar, que não tiveram outra escolha a não ser lutar contra essas criaturas verdes de boca grande e de olho só. Rapaz, os caras mostraram habilidade, hein? Tovar distraía essas criaturas como se fosse um touro e William mostrava o quanto era bom no arco e flecha, acertando o olho da criatura facilmente.
Caracas. A rainha das criaturas, percebendo que a batalha não estava tão favorável e com sua comunicação telepática, chamou todas as criaturas de volta. E voltaram para o meteoro e junto levavam uma criatura morta consigo, não deixando nenhum desses monstros para trás. E o General Chao ainda agradeceram os ocidentais por terem defendido a muralha com eles. Claro que estavam defendendo a sua própria cabeça, mas agora não eram mais prisioneiros. E bem-vindos à muralha. E reconhecemos Ballard, outro ocidental que veio para a muralha pelo mesmo objetivo que eles, pelo pó negro. E como eles agora seria mais fácil levar, que juntos armariam um plano para roubarem o pó, depois que eles tomassem um banho, claro. Pelo jeito a caatinga estava grande. We really do smell. Então foi a hora de comerem, mas antes os comandantes queriam ver se William era bom mesmo no arco e flecha, pois segundo eles não tinham coragem de disparar uma flecha naquele lugar sem ferir alguém, que é uma coisa que não faz sentido algum, mas com a ajuda do seu amigo fez uma graça como sempre fazia quando estavam bêbados. Depois o William conversou com Lin Mai, que disse a ele que estava ali da muralha desde os 5 anos de idade. Já o William foi um soldado e tinha lutado por várias bandeiras e a maioria das guerras para sobreviver ou comida. E quem luta no ocidente luta para comer, ou se viver bastante luta por dinheiro. E agora é o que ele estava fazendo, lutando para ter um pouco de grana. Ela disse a ele que eram muito diferentes, pois ali não lutavam por comida ou dinheiro, e sim pela confiança uns aos outros. E eu, levando aquela arma de bang jump na muralha, perguntou a ele se ele pularia e confiaria no guarda segurando a corda. Claro que disse não, pois só estava vivo até agora por não confiar em ninguém. E eu não tiro sua razão, olha a altura e sejamos sinceros, esse jeito que inventaram de matar monstros era bem zoado, hein? Verdade. À noite, Ballard deu uma amostra sobre o pó negro e, com a ajuda deles, no próximo ataque das criaturas, eles iriam roubar o máximo de pólvora que conseguisse e iriam sair daquela muralha em direção ao sul da China. Mas o estrategista Wang chamou William e Tovar para perguntarem sobre a pedra que eles carregavam. E como estava no bolso na hora da luta, talvez essa tinha sido o motivo pelo qual matou a criatura com facilidade. E explicou de onde as criaturas vieram. Segundo ele, 20 séculos atrás, o imperador, através de sua ganância, trouxe muito sofrimento para toda a China. Então os céus enviaram um meteoro verde nas montanhas ao norte, cujo essas criaturas, os Tao Tei, ressurgiam a cada 60 anos para lembrar ao homem de sua ganância, devorando tudo e todos que encontravam e levando comida para sua rainha, para assim se multiplicarem ainda mais. Então a muralha foi criada com esse papel de impedir que eles chegassem à capital, que tem mais de 2 milhões de habitantes. E se os Tao Tei conseguissem essa quantidade de alimento, toda a terra seria dizimada por eles, e ninguém teria o mínimo chances de sobrevivência. E olha que essa explicação de estrategista foi bem convincente, hein? Deu até pra ficar com medo. Esse é o tal do cagão. E naquela noite estavam caçando uma das criaturas que matou um guarda na muralha. E Lin Mai, junto com o general, perceberam que tinha outra vindo pelas costas. Mas ao serem atacados por elas, o general salvou a vida de Lin Mai e acabou gravemente ferido. E em seu leito agradeceu sua bravura e entregou a ela o colar da Ordem Sem Nome e fez Lin Mai a nova general, que comandaria as 5 cores do exército chinês como nova general. Cara, eu tô falando, olha só esse colar, só falta o morfador. Depois de um enterro bem emblemático, a general, agora Lin Mai, junto com o estrategista, chamaram William e Tovar. E disseram que nessa batalha um imã igual ao que o William trouxe paralisou as criaturas, o fazendo matá-las facilmente. Nisso a general queria prova se isso era verdade ou não. Então William deu a ideia, por que não capturar uma criatura viva? E assim testariam o imã. Claro, para deixar seu amigo e Ballard ainda mais preocupados, pois William parecia não querer mais o pó negro e sim ajudar os chineses, ou talvez interessado do novo general, né? Quem sabe? E o lance que queriam capturá-la como se pega uma baleia, com um arpão e uma corrente bem forte. E atraindo uma horda de criaturas para a muralha, finalmente mostraram uma arma eficaz que faz sentido. Entre a muralha, uma fresta, e nela 2 lâminas gigantescas que fatiavam as criaturas ao meio, que faz muito mais sentido que ficar pendurado para a morte. E se elas girassem mais rápido, aí sim seriam perfeitas.
mata. Mas só restou uma criatura presa no arpão e William decidiu ajudar nessa caçada. Ele disse que iria pegá-lo no braço mesmo. Esse era doido, hein? Mais doido ainda era seu amigo Tovar, que foi ajudar. Bom, conseguiram amarrar a criatura e para salvarem os dois usaram pólvora, bastante ainda, explodindo as criaturas para salvarem os dois. É aí que fica minha pergunta. Se eles têm bastante pólvoras para usarem bombas, por que não usam contra a rainha? Não sei. E para testar se o imã era eficiente ou não era só usar umas placas na hora da batalha? Também não sei. Mas sim, o imã funcionava muito bem e o mensageiro do imperador iria levá-lo para a capital, para mostrar ao imperador que não faz sentido algum levar essa criatura que era extremamente perigosa, mas Tovar e Ballard iriam roubar a pólvora sem William, que só estava interessado em ser herói e salvar o dia ou coisa assim. E os comandantes descobriram algo ainda mais perigoso das criaturas. Tinham cavado um túnel por debaixo da muralha para chegarem à capital, que agora estava correndo sério perigo. E a única forma mais rápida agora era de chegar lá era através de balão. Enquanto estavam distraídos, Tovar e Ballard estavam roubando a pólvora. E olha que o William até tentou impedir, mas Ballard o derrubou, ficando para ser preso pelos chineses. Essa é a parte de enrolação do filme, mas agora as coisas ficam interessantes. Bora. O lance é que claramente os chineses não manjavam muito de balão, e o estrategista soltou William a pedido da general, que ficou sabendo que ele não tinha nada a ver com o roubo, e decidiu libertá-lo, para ir contar ao mundo o que viu, pois agora o exército da muralha estava todo acabado. E com a invasão dos Tautei à capital, não sobraria uma alma viva. E o estrategista contou a William a única solução, matando a rainha, pois assim todas as criaturas morreriam também. Sério que você só falou isso agora? Veja bem. Claro que o William queria mostrar sua bravura, pois se ele fosse embora, não teríamos um final de filme, né? Então chegou à capital de balão, já salvando a general de ser devorada pelas criaturas. E observaram que enquanto a rainha se alimentava, as criaturas não poderiam atacar. Então, depois de pedir a permissão ao imperador, armaram um plano com aquele Tautei que foi capturado. Iriam alimentá-lo, depois enchê-lo de bombas, e quando fosse solto de volta à rainha, iriam explodi-lo. Assim matariam a rainha. Eita, que planinho fácil esse, hein? Mas colocaram em prática e até que tinha dado certo, depois de alguns sacrifícios que todo filme tem, né? E como só sobrou William, o general e o estrategista, que ficou para segurar as criaturas com o imã, William iria atirar na criatura cheia de pólvora, para assim explodir a rainha. Mas na primeira tentativa... Porcaria. A rainha tinha uma proteção muito forte com seus guarda-costas gigantescos, e percebendo de onde vinha o ataque, mandou mensagem para as criaturas devorarem tudo nas torres, e o estrategista ficou para trás, mas jogou o imã para eles. Então William tentou mais uma vez e de novo sem sucesso. Só que agora a rainha ouviu e mandou todos atacarem a torre, e foi aí a melhor manobra do filme. Se penduraram no ar e William tacou o imã na direção da rainha, e a proteção abriu uma brecha, e assim Li Mai conseguiu tacar uma lança com uma bomba, e o fim da rainha foi épico. As criaturas perderam a consciência na hora e finalmente conseguiram acabar com aquela praga. E de volta à muralha, William encontrou seu amigo Tovar preso. Foi traído por Ballard, que o deixou à deriva no deserto, mas aqueles mercenários que estavam atrás de William e Tovar no início do filme capturaram Ballard. E como não sabiam o que eram aquelas bombas, deixaram rolar perto do fogo. E aí foi explosão de mercenários. E Tovar, achando que iria fugir livre, foi capturado pelos chineses e foi parar preso novamente. Mas a general deu duas opções ao William: ir embora com todo o pó negro que ele conseguisse levar, ou sair de lá com seu amigo. Nem ele acreditou que o William o escolhia. E o filme termina com a despedida de William com a muralha e a grande general Li Mai. Enfim. A única lição que eu tirei desse filme é que imãs são importantes contra criaturas verdes de boca grande e de um olho